Olá pessoal! Hoje eu estou aqui na varanda para mostrar como estão as plantas e também para falar um pouco sobre os cuidados que devemos ter com elas antes de viajar. Eu vou fazer uma viagem, então eu vou ficar longe das minhas plantas alguns dias. Então eu preciso deixar elas preparadas para ficarem esses dias sem rega. A maioria das minhas plantas estão aqui nessa varanda. Eu tive que trazer algumas plantas que ficavam no terraço aqui para a varanda e também levar algumas para o quintal, e é por isso que tá essa baguncinha de plantas por aqui. Então agora eu tenho plantas que têm necessidades diferentes aqui nessa varanda. As samambaias, por exemplo, são plantas que aguentam aí ficar no máximo 2, 3 dias sem rega. Então, uma forma que eu encontrei de aumentar a umidade para elas foi colocar musgo esfagno no substrato. Já tem muito tempo que eu fiz o replante dessas samambaias aqui nesse vaso, então elas já estão com o vaso super cheio e as raízes estão compactadas, por isso que elas secam rápido. Os crótons também são plantas que precisam aí de uma rega mais frequente por aqui. Eu rego eles também a cada 2 dias e eles toleram ficar aí no máximo 3 dias sem rega. Isso se tiver um sol muito quente. Agora, se tiver um tempo chuvoso, eles até aguentam ficar mais tempo sem rega. O lírio da paz também precisa de bastante rega. Eu rego ele aqui a cada 2 dias, então ele também pode sentir aí com essa minha ausência. E o lírio da paz é aquela planta que quando ele começa a secar o substrato, ele já fica com as folhas todas murchas. Então aí a gente já precisa fazer a rega. Eu estou até precisando fazer manutenção aqui nesse meu vaso de lírio da paz. Tem flores velhas, flores novas, botões. Então eu preciso fazer uma limpeza por aqui, retirar essas flores velhas e também as folhas velhas. Mas eu vou deixar para fazer isso quando eu voltar. Aqui tem essa Comigo Ninguém Pode, bem bonita. Eu acho a folhagem dessa planta muito exuberante. É uma planta que também gosta aí de bastante umidade e costuma murchar quando falta a rega. E aqui perto do lírio da paz eu tenho essa samambaia chorona. Também já tem bastante tempo que ela está nesse vaso, então ela seca o substrato muito rápido. Eu já coloquei aqui no vaso dela um pouco do musgo esfagno, assim ela vai aguentar ficar alguns dias sem rega. O musgo esfagno, ele ajuda a segurar bastante a umidade. Por isso eu coloquei aqui nos vasos de samambaia. Eu uso musgo esfagno aqui nas orquídeas para segurar um pouco de umidade, mas ele funciona muito bem para as outras plantas também. As minhas orquídeas epidendrum também estão aqui embaixo. Elas estão até florindo bem aqui. Olha aqui que linda essa epidendrum laranja. E elas toleram até ficar vários dias aí sem rega. Elas ficavam no beiral do meu terraço e elas pegavam sol praticamente o dia todo. E eu não fazia muitas regas nelas. Eu regava elas mais ou menos aí 1, 2 vezes na semana. Olha que fofinha essa epidendrum rosa. Essa daqui é a que tem a florzinha menor aqui no meu cultivo. Depois que eu trouxe elas aqui para baixo, elas estão até com um vegetal mais verde. Elas estão sentindo falta já do sol. Aqui elas estão pegando só o solzinho fraquinho da tarde, então elas acabam ficando com o vegetal mais comprido e com as folhas mais verdinhas. Tem aqui também algumas das minhas suculentas. Elas também aguentam ficar aí vários dias sem rega, então eu não vou precisar me preocupar muito com elas. Quando elas ficavam no terraço, eu também regava elas aí 1, 2 vezes na semana. Então são plantas aí que não necessitam de muita rega, de rega muito frequente. Olha aqui que fofura a floração da Echeveria pulvinata. Ela está aqui cheia de botões para abrir. Então, com as suculentas eu também não vou me preocupar muito, porque eu sei que elas resistem aí vários dias sem rega. Aqui nessa varanda eu também tenho várias orquídeas, tem aqui orquídeas dependuradas e tem também o meu jardim vertical de orquídeas. Essas orquídeas aqui eu também não estou muito preocupada porque elas estão plantadas em vaso com substrato. Então elas aguentam ficar aí mais ou menos uns 4, 5 dias sem rega. Eu coloquei aqui um pouquinho do musgo esfagno em alguns vasinhos que secam mais rápido, então eu acho que elas vão ficar bem aí na minha ausência. Tem aqui algumas phalaenopsis que estão bem bonitas, estão com haste floral ainda.
A maioria já terminou a floração, eu até cortei as hastes, mas essas aqui floriram mais tarde, então elas vão durar aí mais um tempinho. Eu estou gravando aqui esse vídeo no dia que eu vou viajar, então antes de viajar eu vou fazer uma rega bem generosa aqui nessas plantas. Eu vou molhar bem o substrato delas, vou molhar as folhas e vou deixar elas bem hidratadas. Vou regar também as samambaias, vou molhar elas bem, vou regar o substrato e também vou molhar as folhas. Quando esse vídeo for ao ar no canal, eu já vou estar na minha viagem, mas o mais importante antes de você fazer qualquer viagem é você hidratar bem as suas plantas. Assim elas vão ficar melhor aí na sua ausência. Então eu vou regar bem todas essas plantas aqui da varanda. Os crótons eu vou fazer uma boa rega neles, vou molhar bastante o substrato até encharcar mesmo. Aqui as epidendrons eu vou molhar bem também. Essa orquídea aqui que é uma dendrobium, também vou regar ela bem, porque ela está plantada em um substrato que seca rápido. Aqui eu tenho esse outro cróton, que é o cróton pingo de ouro, eu também vou molhar ele bem. Os crótons secam bem rápido por aqui, então a gente precisa fazer uma boa rega neles. As suculentas eu também vou regar elas. Vou molhar aqui todos os vasinhos, com elas eu não estou muito preocupada porque eu já não tenho o hábito de regar elas muito. Esse substrato aqui é bem drenável, mas ele é um substrato bem fresco, então as suculentas aguentam aí mais de uma semana sem rega tranquilamente. Vou regar também bastante as orquídeas, vou encharcar bem esse substrato. Eu acho que elas não vão sentir muito porque o musgo esfagno ajuda aí a segurar a umidade. Eu vou torcer também para chover, né? Porque aí o clima vai ficar úmido e vai ter aquela umidade ambiente que elas gostam bastante. Nesse mês de janeiro, quase todos os dias tem chovido aqui na minha região. Eu não sei se vai continuar chovendo nessa próxima semana, mas a previsão é de chuva sim. Então, se chover, elas vão secar mais devagar. Então, a chuva vai me ajudar bastante. Principalmente porque eu tenho algumas orquídeas no tronquinho que ficam no tempo. E essas não tem jeito, elas precisam de rega diária. Então, se chover, já vai molhar elas aí naturalmente. Então, eu rego bastante os vasinhos, eu molho as folhas e eu encharco bem o substrato delas. Para quem tem costume de viajar com frequência, um modo de cultivo muito bom para as orquídeas deve ser a semi-hidroponia. Assim as orquídeas ficam hidratadas por mais tempo. Eu não tenho muitas orquídeas nesse sistema, mas quem tem pouco tempo aí para fazer a rega é uma ótima opção. Já terminei de regar aqui todas essas plantas da varanda, elas já estão com o substrato bem molhado e estão todas bem hidratadas. Agora eu quero mostrar essas orquídeas aqui do quintal, elas são a minha preocupação, porque elas estão plantadas no tronquinho e o tronquinho seca muito rápido, então eu faço a rega dessas orquídeas aqui diariamente. Em relação a elas, não tem muito o que fazer, eu posso colocar mais esfagno, mas mesmo assim elas vão secar bem rápido. Então nessas orquídeas aqui eu vou pedir para a minha mãe jogar água nelas no dia em que não estiver chovendo. Então se passar aí a noite e o dia todo sem chuva, ela vai precisar regar. Olha aqui que maravilhosa essa Cattleya. Eu já gravei vídeo aí mostrando ela aqui no canal e ela continua aqui florindo lindamente. É muito bonita a floração dela, né? Essas pétalas dela são perfeitas e o labelo lindíssimo. Ela tá plantada aqui no tronquinho. Eu joguei água nela de manhã e olha aqui como já estão as raízes. Ela está bem seca. Isso é para você ver que o tronquinho seca bem rápido. Essas aqui que estão na telha também vão secar bem rápido. Todas essas orquídeas estão no tempo, então se chover, a chuva vai me ajudar bastante. Agora, se não chover, a minha mãe vai precisar regar elas, senão elas não vão aguentar. Olha aqui como tá a minha Miltonia moreliana. Ela já tá quase abrindo a floração. Eu espero que ela não abra quando eu estiver ausente, porque tem muito tempo que eu estou esperando essa floração. Ela está soltando essa haste já tem um tempão e até hoje ela não abriu essas flores. Plantado aqui no chão por baixo dessas orquídeas tem esse lírio do Amazonas.
Olha aqui que linda que é essa floração. Os meus 2 lírios do Amazonas estão florindo agora nessa época. Eles já floriram aí no finalzinho do inverno e agora estão florindo novamente. Então esses são alguns cuidados que eu estou tendo aqui com as minhas plantas antes de viajar. Me conta aí nos comentários o que você faz com as suas plantas quando você vai viajar. Você faz uma boa rega? Você pede alguém para regar para você? Se você gostou do vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo sobre as plantas. Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo falando um pouco mais sobre o cultivo do lírio do Amazonas e também uma playlist sobre as plantas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!